Graça e paz, amados, bom dia a todos, amém. Sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, dia 29 de setembro de 2021. Já vou estar agora fixando o nosso Alimento da Fé, amém. Para que a gente possa aqui estar fluindo no poder da palavra e no poder do Espírito do Senhor. Já quero pedir para você que está entrando ao vivo online conosco, para você compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém, queridos? Então é importante o seu compartilhamento, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, que tem libertado, que tem curado, que tem restaurado, que tem feito grandes coisas. Amém? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. O que é que liberta o homem, amado? O conhecimento da verdade. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor, a Bíblia diz que um povo forte e ativo é um povo que conhece ao Senhor, seu Deus. Seja bem-vindo, pastor Júnior. Graça e paz, querido. Em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos estar aqui com o pastor Magno, amém? Nos acompanhando no nosso Alimento da Fé. Já vou estar liberando aqui o pastor Magno para estar entrando conosco, em nome de Jesus, adicionar, glória a Deus, amém, queridos? Para você compartilhar, em nome de Jesus, amém? Compartilha, amém, Senhor? Graça e paz, em nome de Deus. Boa tarde, boa tarde a todos. Amém, 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 glória a Deus. Meu filho, hoje o texto base é 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, tá? Amados, é importante o seu compartilhamento, então eu quero pedir para você compartilhar, porque pessoas vão ser alcançadas por essa palavra poderosa, amém? Eu e o pastor Magno vamos estar falando exatamente sobre capacidade, né? A capacidade de agir como Deus age, como Deus fala, como Deus flui. Quando Deus ele viu um caos, ele pegou e agiu à altura da sua própria palavra. Então vamos ler o texto para a gente interagir com o pastor Magno. Amém? É importante a gente ler esse texto para que você possa entender por que nós podemos agir como Deus age. Amém? 2 Coríntios, pastor Magno, e todos que nos ouvem, capítulo 6, versículo 16, diz assim, 2 Coríntios 6, 16, diz assim: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém, pastor Magno? Amém. Então, o que isso significa? Olha só, querido, pastor Magno vai entrar agora e ele vai falar dessa capacidade de que podemos agir. Pastor Magno e todos que nos ouvem, olha só, querido, quando o Senhor, em Gênesis capítulo 1, eu quero colocar algumas bases aqui, até mesmo para o pastor Magno fluir também. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que criou, pois, o Senhor Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Quer dizer, pastor Magno, quando Deus ele viu um caos, porque a Bíblia diz, meu filho, que a terra estava sem forma e vazia. Isso. Então, quando Deus viu um caos, ele falou, quer dizer, ele tem a capacidade de transformar aquilo que é caos, aquilo que é vazio e manifestar luz. O texto de 2 Coríntios 6,16 diz que ele agora habita em nós. Então, nós podemos, pastor Magno, agir como Deus age. Não é isso, meu filho? Exato. Nós temos essa habilidade. Boa tarde a todos, a graça e a paz para todo mundo que está entrando aí, amém? Amados, é muito interessante esse texto, falando da soberania de Deus, a capacidade de Deus de criar aquilo que não existe, a partir do nada, né? A Bíblia diz, e disse Deus, haja luz e houve luz.
haja firmamento, haja separação. Então, tudo isso foi falado por Deus e pela sua soberana capacidade de criação. Deus é um ser, amados, que tem a capacidade de criação ilimitada. E é isso que eu queria falar, essa coisa ilimitada de Deus, essa capacidade ilimitada de Deus de criação. Essa capacidade de Deus, amados, foi derramada em nós por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, às vezes, nós limitamos Deus com os nossos pensamentos. Quando a Bíblia diz assim, que nós não sabemos como orar, nem como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é porque a nossa capacidade, a nossa mente, o nosso intelecto, ele é limitado. Ele é limitado a uma circunstância, ele é limitado a uma situação, mas a capacidade divina que opera em nós, ela tira toda essa limitação. Então, Aleluia! é a capacidade divina no homem, sabe, que nos ajusta a andarmos além daquilo que nós podemos diante das circunstâncias. Amém, glória a Deus. E pastor, o que é que acontece? Muitos crentes nascidos de novo, meu filho, têm limitado. Quando você fala, por exemplo, a nossa mente, ela é limitada, né? A nossa capacidade, e a gente pode falar aqui um pouco sobre a questão humana. Mas o que é que acontece? Eu quero dar as boas-vindas aqui, Bispo Rocha, de São Paulo, Pastor Anderson, Ministro Luiz, Maria, a todos que estão ao vivo conosco, tá? E eu quero pedir para você compartilhar o nosso alimento da fé. Pastor Magno, quando a gente trata sobre essa questão, por exemplo, da alma do homem natural em si, ele ser limitado, mas eu quero entender aqui, e até mesmo passar para todos, que o Deus que habita em nós, ele é ilimitado. Então, assim como Deus, em meio a um caos, ele pôde falar, e luz, e houve conserto, e houve restauração, todos que nos ouvem hoje podem agir da mesma forma, não é isso, pastor Magno? Com certeza. A Bíblia diz assim, o Deus que pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que está operando em nós. Aleluia! Então, esse texto, ele declara que Deus, ele não se limita a um pensamento, ele não se limita a uma circunstância, ele pode fazer além, né? Quando ele diz a Ezequiel que eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Aleluia! Pensamentos de fazê-los prosperar, pensamentos de paz e não de guerra. Então, eu acredito que essa ilimitação, ou não é uma limitação humana, Deus não é humano para se limitar, né? A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele é ilimitado, é um ser ilimitado, que ele vai além das nossas dores. O problema é que o intelecto, a alma humana, ela está limitada ou condicionada a circunstâncias momentâneas. Isso. O homem, em um ser trino, que o espírito está sempre pronto, mas a alma precisa sempre ser subjugada, ela precisa aprender a lidar com as circunstâncias e não limitar o espírito que está pronto, porque o espírito é em contato com Deus. Então, a não limitar o espírito que está sempre pronto para declarar coisas, para receber coisas, para avançar em situações. Então, você precisa aprender, como cristão nascido de novo, a não andar segundo aquilo que você vê, sente ou ouve, porque são agentes limitadores da sua capacidade divina. Deixa eu te dizer algo. Existe uma capacidade divina em todo ser humano. Amém. Existe uma capacidade divina gerada pelo Espírito em você. Uma habilidade chamada graça. A graça, mas não é só um favor imerecido. A graça é a habilidade de Deus no homem para a produção daquilo que Deus determinou para a vida do ser humano. Então, existem coisas que vão limitar você, mas a graça vai habilitar você a passar por essa limitação. Amém, amém, amém. Olha só, pastor Magno, dentro do que você está falando, o alimento da fé vai dizer assim, meu filho. O que quero dizer com isso, né? Quando a gente narra o texto de 2 Coríntios, que fala que Deus habita em nós, né? O que quero dizer com isso? Quando uma necessidade surge na vida de algum cristão, dizem sem hesitação, não consigo fazer isso. O que é isso? A alma falando, né? O não consigo, não posso, né? Sou incapaz.
Por quê? Porque estão confiando em si mesmo, na carne, na alma, para vencerem a crise. Sabe que não possui em si mesmo essa capacidade. Se, porém, estamos conscientes de que Deus está em nós, sabemos que Ele tem a capacidade de fazer tudo. Podemos, portanto, fazer e dizer, não consigo. Ou começar a declarar confiadamente, eu posso porque estou confiando em Deus. Eu posso porque Deus está dentro de mim. Eu posso porque o maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, o que isso significa? Se nós olharmos para as coisas espirituais, como você bem falou, você falou sobre o ser trino, né? E que o Espírito está pronto. E é onde habita a palavra. Então, se nós olharmos exatamente para essa questão do Espírito pronto, aonde a palavra está, onde Deus habita, nós vamos entender que nós podemos fazer, que nós temos a capacidade, né? E podemos também declarar, como Deus declarou em meio às trevas, em meio ao caos, haja e as coisas vão haver, não é isso, pastor Magno? Isso, é exatamente isso. Para que as pessoas não se limitem. Mas esse elemento da fé é muito interessante, porque ele vem tratando uma limitação humana, aquilo que o homem se limita. E está mostrando para você, como cristão nascido de novo, que você não pode ser limitado ou condicionado a circunstâncias diárias. Sabe? Aleluia! Você precisa aprender a lidar com as situações diariamente, Amém, entendendo que você é um espírito, que tem uma alma e que você precisa subjugá-la, que habita num corpo, que ele precisa todos os dias ser mortificado. Então, partindo desse princípio, o que é que eu vou fazer? Eu renovo a minha mente. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar. Então, você só vai experimentar coisas novas quando você começar a fazer coisas novas. Então, Amém. não se condicione e nem se limite a uma situação ou uma circunstância, seja ela familiar, seja ela financeira, seja ela no seu trabalho, não importa onde seja. Tudo que os seus olhos estão mostrando são temporais, são passageiros. Amém. E o que você tem que ver? Aquilo que é eterno. Fixa os seus olhos no que é eterno. Hebreus capítulo 12 diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque vai ter os embaraços, vão ter os pecados, que vão tentar nos fazer paralisar, que vão tentar nos fazer olhar para a circunstância. Sabe como Pedro? Pedro estava dentro do barco e Jesus se apresenta no meio do mar. O que é que existia naquele momento? Existia uma condição natural. O vento estava forte, o mar estava bravo. Existia uma condição natural que era contra a saída de Pedro ou de qualquer pessoa do barco. Mas existia uma palavra, amados, que Jesus lançou sobre Pedro. Pedro disse, não, Senhor, eu vou até onde o Senhor está. E Jesus disse, venha. E Pedro andou sobre aquela palavra. Então isso nos ensina a não andarmos segundo aquilo que estamos vendo ou sentindo, mas segundo o que a palavra declara sobre nós. Se a palavra declara, venha, então vá. E não tenha medo. Aleluia! Isso mesmo. Olha só, é tão poderoso isso, irmão. O pastor Magno, ele falou algo, ele disse assim, Pedro andou sobre a palavra. Quer dizer, Pedro, ele entendia que a palavra o sustentaria. E o afundar-se ali, ou perecer, porque ele diz assim, Senhor, salva-me, estou perecendo. Outras traduções dizem, eu vou morrer, né? Porque ele tirou os olhos da palavra naquele momento, que Jesus é a palavra encarnada, e ele olhou para as circunstâncias. Olha o que a gente está tratando e o que o pastor Magno está dizendo. Quer dizer, ele foi sobre a palavra, ele andou sobre a palavra, e a gente entende que Pedro andou sobre a palavra, sobre as águas naquele momento, sobre as circunstâncias, sobre a dificuldade, né? Qual foi o problema da questão? Foi exatamente naquele momento, o vento, né, falou mais forte do que a palavra. A princípio ele começou na palavra, mas o vento falou mais forte, até a revolta ali das águas falou mais forte, e ele prestou atenção a isso, né? Olha só o que o alimento diz aqui, ó. Independente daquilo que você enfrenta, ouça isso.
e talvez esteja enfrentando na sua vida obstáculos que parecem impossíveis, poderá dizer: olha só, Deus me dará a vitória, Ele me fará um sucesso, aquele que é maior habita em mim. Então, o que isso significa dentro do texto que o pastor Magno, ele narrou agora? Que se ele tivesse continuando, pastor Magno, olhando para a palavra e entendendo que aquele que chamou vem, né? Venha, né? Era aquele que o sustentaria, independente das ondas, independente do vento, independente da dificuldade. Ele teria que entender, porque ele já estava em um processo, em um caminho, mas ele, no caminho e no processo, ele olhou para aquilo que, vamos falar assim, o diabo trouxe naquele momento para gerar dúvida, e quando ele tirou os olhos do Senhor, ele passou a afundar, a perecer. Então a Bíblia diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Quer dizer, se a gente vai olhar firmemente, nós não vamos tirar os nossos olhos, pelo contrário, amado, nós vamos permanecer com os nossos olhos fixos, porque aquele que começou uma boa obra, ele vai completar. Amém? Isso. A Bíblia diz que ele é fiel, não é isso, pastor Magno? Ele é fiel. Ele é fiel, amados, ele é fiel. Entenda que não é você, é a capacidade dele de ser. Sabe? Paulo disse, então eu entendi algumas coisas. Quando Paulo diz assim, eu entendi que quando eu estou fraco é que sou forte. Amém. Né? Quando ele vem falar sobre a excelência das revelações, ele diz, por conta da excelência das revelações que me foi dado, foi-me dado também o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, o qual me esbofeteava diariamente, e eu orei ao Senhor por 3 vezes se afastasse de mim, e ele me disse, a minha graça te basta. Quer dizer, tudo que você tem, Paulo, naturalmente falando, para sair disso, não vai resolver. Então, Paulo, o seu natural, tudo que você tem, todas as suas habilidades, não vão resolver esse problema. Mas deixa eu te dizer algo. A minha graça te basta. Jesus disse, o que eu tenho, que é a minha graça, resolve o seu problema. Então, fique calmo. A graça te basta. Aleluia! Então, olha só, pastor Magno, você falou algo extremamente importante. A Bíblia diz assim, que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A gente está falando agora em um Deus que habita em nós, que tem a capacidade, quer dizer, você narra o texto de Paulo, e você diz assim, né, que o espinho estava lá esbofeteando. E o Senhor estava dizendo, ei, a minha graça te basta. Aí dentro do que você narrou, não só o favor imerecido, mas a capacidade de fazer. Quer dizer, Deus em nós, Ele vai fazer. Quando você narra Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso, quer dizer, Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele é poderoso para fazer, aleluia. Ele vai te capacitar, Ele vai operar, né? Aí o salmista diz, de onde me virá o socorro? Então entendemos que o nosso socorro, ele já está aqui. Basta que a gente acredite, né? Acredite, a gente creia que ele vai fazer e que aquele que é fiel e justo, que nos chamou, não vai nos deixar envergonhados. Nunca. Gente, é simples. Nesse mesmo texto, eu quero só mostrar isso a vocês. Nesse texto que Paulo fala que está pedindo a Deus, para Jesus, para tirar esse espinho na carne, deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu se Paulo parou depois que ele disse que tinha um espinho na carne? Paulo não parou, amados. E outra coisa, Paulo nunca mais falou sobre esse espinho na carne. Paulo nunca mais tratou sobre esse espinho na carne, por conta do entendimento que Jesus trouxe para ele. Então, existia um espinho na carne, mas existia a habilidade de Deus para suportar e continuar a fazer o que ele havia mandado fazer. Então, Paulo nunca mais trata sobre esse assunto do espinho na carne. Ele falou uma única vez, Jesus disse, minha graça te basta, quer dizer, você está habilitado para suportar tudo isso, não é algo que você tem de si mesmo, é a minha capacidade em você, que habilita você a concluir o que eu determinei para você. Então, no processo de crescimento de conclusões, de objetivos traçados por Jesus,
Sempre haverão situações e circunstâncias, mas a habilidade e a capacidade divina sempre nos acompanharão. Isso Não mesmo. esmoreça, não desista, não desanime, continue crendo, continue confessando, continue possuindo. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Aleluia! Amados, eu quero aqui agradecer, tá? A presença de algumas pessoas, pastor Anderson, ministro Luiz, Maria, Kívia, minha irmã, te amo também demais, saudades de você. A Micarla, né? O pessoal de São Paulo que está nos acompanhando, pastor Marco, que está assistindo a nossa live. Amém. Conceição, mulher de Deus. Amém a todos vocês que nos ouvem. Amém, queridos. São tantos comentários que estão passando tão rápido que não dá para ler todos, tá? Mas a gente é muito grato pela honra de estar aqui com vocês. Amém, queridos? No nosso alimento da fé. Tá bom? Então, assim, o nosso alimento da fé, ele é apenas uma degustação daquilo que você vai vivenciar nos nossos cultos, seja em Ceará-Mirim, Extremóis, Jardim Lola, né, e no Vale Dourado, nas nossas igrejas em si, tá? Então, assim, é apenas 20 minutos, é apenas para a gente passar o dia fortalecido, tá? E eu quero aqui agradecer, amém, a participação do pastor Magno, que está servindo ao Senhor ali em Ceará-Mirim. Cara, obrigado, irmão. Amém, eu fui muito edificado através da tua vida. E, queridos, amém, a gente vai estar trazendo convidados, a gente vai voltar também com o pastor Magno, amém, queridos, com o alimento da fé, porque a gente entende que as unções são muito importantes, tá? Então, eu queria agora, com esse retorno do nosso alimento da fé, né, Magno, que foi sempre presente nas nossas lives, conosco aqui nas redes sociais, que sempre faz lives nas redes sociais. Então, amado, obrigado, pastor, cara, amém, em nome de Jesus, né? Agora magrinho, mais magrinho. Irmão, vocês perceberam que ele tá mais magrinho, né? Ele tá num propósito aí, o negócio tá funcionando, tá? Então, eu queria agora que a gente fosse para a nossa confissão de fé, tá? E o pastor Magno, ele vai estar orando por nós, por você que está ao vivo online. E eu quero pedir, querido, tem pessoas sendo alcançadas. Então, assim, eu quero pedir para você compartilhar a live. Ainda que pessoas não assistiram agora ao vivo, elas vão assistir mais tarde quando elas virem o teu compartilhamento. Então, é importante você compartilhar. Amém? Eu quero fazer agora a nossa confissão e o pastor Magno vai encerrar, né, orando por nós e agradecendo, tá? Ele vai encerrar a live agradecendo e orando pelas nossas vidas, ok? Então, eu quero que aonde você está, você repita comigo. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim. Confio naquele que em mim habita. Confio naquele que em mim habita. Ele tem a capacidade. Ele tem a capacidade. Posso fazer todas as coisas porque o Espírito de Deus habita em mim. Posso fazer todas as coisas porque o Espírito de Deus está em mim. Posso porque ele tem a capacidade. Posso porque ele tem a capacidade. Aleluia. Amém, queridos? É importante essa confissão, é importante você fazer essa confissão durante o dia, para que você entenda tudo aquilo que foi tratado entre nós. Amém? Pastor Magno agora ele vai orar por todos que estão ao vivo online, e ele vai encerrar o nosso alimento da fé. Amém, queridos? E amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta para a glória de Deus. Obrigado, cara. Você é extraordinário. Que Deus abençoe você. Amém, pastor. Obrigado a todo mundo, amados. Que bom estar com vocês nesse tempo precioso de crescimento. São alguns minutos, mas que deixam a nossa vida mais leve, mais firme na palavra. É isso que a gente precisa. Amém? Vamos orar? Pai, queremos render graças ao Senhor por essa tarde maravilhosa.
Sim, pela Senhor. capacidade do teu Espírito que habita em nós, nos habilita, nos auxilia a cada decisão, a cada tomada de decisão todos os dias, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelos meus irmãos que ouviram essa palavra e aqueles que ainda vão ouvir, que eles sejam poderosamente edificados, que teu amor e a tua graça os envolva, Pai, a cada dia, para que eles possam crescer, fortalecidos na tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio de poder falarmos da palavra do Senhor. Nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui em nós, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos dê a paz. Obrigado, Amém. Pastor Magno. Amém, pastor. Graças e paz a todos. Com vocês.